gente viu, que eu mostrei para vocês na semana passada, foi, em resumo, isso daqui, ó, esses 5 indicadores aqui. São 5 coisas, mas calma, eles são tranquilos, né? Não são difíceis de se entender, não. O primeiro aqui, a gente chama de capital circulante líquido. Depois nós temos o índice de liquidez corrente. O capital circulante líquido, como o próprio nome diz, ele é um capital, ele é em dinheiro, né? Então, na verdade, é o dinheiro que sobra quando eu considero o ativo circulante que eu tenho lá no balanço patrimonial e retiro dele o passivo circulante. Seria o seguinte, o dinheiro que eu tenho no curto prazo subtraído as dívidas que eu tenho no curto prazo. Então, que capital que sobra? Então, é o capital circulante, né, que é o capital para agora, para eu trabalhar agora, né, capital circulante líquido. Aí eu tenho o indicador de liquidez corrente. O indicador de liquidez corrente ele não é dinheiro, ele é um índice, ele é um número. Eu até dei como exemplo na aula passada, falei da questão do IDH, que é um negócio que se usa muito aí se fala bastante nisso, que é índice de desenvolvimento humano. Tem alguns indicadores. Então, por exemplo, nós temos o tal vamos pegar as escolas estaduais, e a ETEC também entra nessa, tem o SARESP, que é um número lá, é um númerozinho, é um indicador, tá? Então ele não é dinheiro, ele não é nada, ele é um indicador, tá? Então, o indicador de liquidez corrente, ele é um outro jeito de enxergar o capital circulante líquido. O capital circulante líquido, ele me fala quanto de dinheiro que sobra, ou que falta, né? De repente, o dinheiro que eu tenho no curto prazo e as dívidas no curto prazo. Um menos o outro sobra quanto? Ou falta quanto, né? Já o indicador, o índice de liquidez corrente, é um indicador, é um número, que ele faz uma relação. Eu pego o ativo circulante e não vou fazer menos o passivo. Eu vou dividir pelo passivo. A hora que eu faço isso, ele dá um indicador. Esse número aqui que sai aqui, ó, o que ele é esse indicador? Ele representa assim, ó, para cada R$ 1 em dívida, para cada R$ 1 em dívida no passivo circulante, dívida de curto prazo, para cada R$ 1 disso, quantos reais eu tenho no curto prazo? Quanto que eu tenho para cada de R$ 1? Quanto, né? Para cada R$ 1 de dívida, quanto que eu tenho na mão, né? No curto prazo. Tá. Aí depois vem o índice de liquidez seca, que ele é o mesmo raciocínio do anterior, do índice de liquidez corrente. Qual que é a diferença dele? Seca por quê? Porque eu vou pegar do ativo circulante e vou subtrair os estoques. Por que eu vou fazer isso? Porque os estoques, embora a gente considere ele como um ativo circulante, porque a intenção é que ele vire dinheiro no curto prazo, embora seja assim, talvez ele não vá virar dinheiro no curto prazo, talvez demore, né? Ou sei lá, vai que acontece alguma coisa diferente aí. Então, o índice de liquidez seca, eu tiro fora o estoque. Seria como se eu fizesse o seguinte: eu não vou contar com os ovos antes da galinha botar. Eu vou pegar só o que eu tenho mesmo, entendeu? Então ele é um número um pouquinho mais enxuto, vamos dizer assim. E continua na mesma referência. Para cada R$ 1 na dívida, no passivo circulante, quantos reais eu tenho? No caso aqui, tirando fora os estoques. Depois eu tenho o índice de liquidez total. Ele também é um índice, também é um indicador, é número também, né? E aí o que ele faz? Aí ele pega no total, no todo. Ele pega o ativo circulante meu, que é dinheiro do curto prazo, que eu tenho, ou tenho para receber no curto prazo, e mais o dinheiro do longo prazo, realizável no longo prazo. Ele soma os dois, e daí ele divide pela dívida do passivo circulante, né, que é a dívida de curto prazo, e mais a de longo prazo, que é o exigível de longo prazo. Então, esse aqui, o índice de liquidez total, ele considera curto prazo e longo prazo. Tá? Nós não temos aqui um jeito, aqui um índice de liquidez total, tirando fora o estoque. Porque a hora que eu vou fazer o índice de liquidez total, eu pego o ativo circulante inteiro. Repara que não tem aqui um negócio assim, ó, menos os estoques. Né? Então eu vou direto, o total é total mesmo e seja o que Deus quiser. Tá? Ele corre assim. E depois eu tenho um último indicador de liquidez, que é o grau de imobilização. Por quê? O que é imobilização? O meu ativo permanente, que são as máquinas, os equipamentos, os prédios, terrenos, coisa que a empresa tem, que é imóvel, imobilizado, que a gente chama. Um detalhe aqui, ó, o ativo permanente também é chamado de ativo imobilizado. Por que imobilizado? Bom, os próprios imóveis, imóvel e imobilizado, imóvel tem tudo a ver com isso.
Mas não só os imóveis entram no imobilizado. As máquinas, os equipamentos, os móveis, mesa, computador, tudo entra como imobilizado. Por que eu considero isso como imobilizado? Porque ele não vai virar dinheiro. É dinheiro, como o pessoal dizia, dinheiro empatado. Eu empatei dinheiro na empresa. É dinheiro que está lá para. É um dinheiro que eu investi, o valor que eu tenho, para garantir o meu trabalho, né? Por exemplo, é diferente dos estoques. Os estoques não é imobilizado, ele não é permanente. Por quê? Porque ele é para virar dinheiro mesmo. Então, ativo permanente é tudo aquilo que eu tenho que está imobilizado, que está parado dentro da empresa, que não vai virar dinheiro. E o grau de imobilização, ele é dado em porcentagem. Então, como é que ele é calculado? Ele é calculado assim, ó, o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Então, eu vou no balanço patrimonial, pego o ativo permanente e divido pelo valor do patrimônio líquido. Como ele é dado em percentual, em porcentagem, o que eu faço? Eu faço vezes 100, ok? Tem jeito de eu fazer esse grau de imobilizar, o grau de imobilização sem ser por porcentagem? Tem, não tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum não, mas geralmente ele é feito por porcentagem, ok? Essa é a ideia. Beleza? Então são esses indicadores. E aí, eu vou pegar aqui alguns exemplos, bem rápido aqui, ó. Peguei um balanço patrimonial aqui, ativo e passivo, e vamos lá. Primeiro, no alto aqui, ó, capital circulante líquido. É ativo circulante menos passivo circulante. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ativo circulante, pego o total do ativo circulante e subtraio o total do passivo circulante. Olha lá, um menos o outro vai dar 90 mil reais. Então, para essa empresa aqui, para esse período aqui, para esse balanço patrimonial, vamos imaginar que isso aqui seja um mês, ou seja, um ano, sei lá eu. Para esse período aqui, ele está com esse capital circulante líquido. Tá? Beleza, o outro indicador, troca aqui, ó. Índice de liquidez corrente. Ele trabalha com a mesma lógica, né? Só que agora é um dividido pelo outro. Não é mais um menos o outro. É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Olha lá, dividir, ele vai dar esse número aqui. Aqui é número, o outro anterior é dinheiro. Volta no anterior aqui, ó. Volta nesse aqui, ó, é dinheiro. Então você tem que colocar reais cifrão, R cifrão, tá? Reais cifrão, R cifrão. Essa é a ideia. E aqui vai ser um indicador. Aí depois eu tenho o índice de liquidez seca, o que eu faço? Eu pego lá no alto lá da fórmula, ativo circulante menos os estoques. Vai lá no total do ativo circulante, pega o valor dos estoques lá, ó, e subtrai um do outro. Isso daqui dividido pelo passivo circulante, que está aqui, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó, 355 menos 245, ó lá, dividido por 265, valores 1000, né? Vai dar 110 dividido por 265, pronto, fechou. Índice de liquidez seca. Reparem que geralmente não, quase sempre vai acontecer isso. O índice de liquidez seca ele vai ser menor do que o índice de liquidez corrente. Porque o índice de liquidez corrente ele considera os estoques. O índice de liquidez seca é sem os estoques, né? ILS é índice de liquidez seca. Mais um aqui, ó. Índice de liquidez total. O que eu faço? Eu pego lá, ó, na fórmula, ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Aqui, ó, vem no balanço patrimonial. Ativo circulante mais longo prazo. E eu divido pelo passivo circulante, que está aqui, ó, mais o exigível de longo prazo, que está aqui embaixo. Tá? Coloca na fórmula. Não se esqueçam que antes de fazer a divisão eu tenho que somar lá em cima e somar aqui embaixo. Então vai lá, ó, somei lá em cima, deu isso, embaixo deu isso. Dividiu, está aqui, está na mão. Ok? E aí, por último, eu tenho aqui o grau de imobilização, que ele é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Vai no balanço patrimonial, pega o total lá do ativo permanente, ó, aqui, ó, e divide pelo total do patrimônio líquido. Total do patrimônio líquido. Ah lá vai dar 1.400.000 dividido por 1.215.000. Dividido, deu isso aí. Tá? Lembrando que isso aqui é em percentual, tá? Se a gente trabalha isso com percentual. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que multiplicar por 100 aqui. Aliás, deixa eu só fazer isso aqui agora, antes que eu me esqueça. Vamos fazer o seguinte, não precisa deixar em percentual não, tá? Não há necessidade. Tem alguns lugares alguns livros que trabalham dessa forma, ó. Então, ele vai dar um indicador, ó. Ele vai dar
ele vai dar em indicador mesmo. E qual que é a leitura que eu faço se ele não é percentual? A leitura que eu faço é o seguinte: para cada R$ 1 do patrimônio líquido, quanto que eu tenho investido no ativo permanente? Eu tenho R$ 1,15, entendeu? Então, ou seja, eu tenho mais do que o patrimônio líquido investido no ativo permanente, beleza? Por que eu tenho mais? Porque o indicador deu 1,15. Se o indicador for menor que R$ 1, que R$ 1, menor que 1, significa que para cada R$ 1 do patrimônio líquido, eu tenho não sei quantos centavos no ativo permanente. Então significa que o meu ativo permanente é menor que o meu patrimônio líquido, tá? E qual a ordem de grandeza nesse caso aqui, ó? É de 0,15, né? Então, se eu fosse transformar esse percentual, eu ia colocar como 115%, entendeu? Então seria o meu patrimônio líquido, eu tenho 115% do patrimônio líquido investido no ativo permanente, entendeu? Essa é a ideia, ok? E aí aqui então tem todos os números aqui, ó, conforme a gente viu ali, ó. Então olhando aqui para esse balanço patrimonial, eu sei que o capital circulante líquido é de R$ 90.000, que o indicador de liquidez corrente é de 1,34, significa que para cada R$ 1 na dívida de curto prazo, eu tenho R$ 1,34 no curto prazo, no meu ativo, em caixa, em mercadoria, em contas a receber no curto prazo. Aí vai, índice de liquidez seca. Índice de liquidez seca 0,42. Significa que para cada R$ 1 da minha dívida de curto prazo, eu tenho 42 centavos, eu tenho à disposição no curto prazo, desconsiderando os estoques, ok? Ou seja, tira os estoques fora. Repara que a situação fica bem diferente aqui, fica bem diferente. Essa empresa aqui, se ela não se virar para vender, velho, eles podem ter problemas. Tem algum erro nisso aqui? Não, não tem. Tem um problema sério? Não, não tem. Problema sério se eles não venderem. Vamos pegar, entrou na pandemia, né? Pela pandemia, para tudo e não trabalha e não vende. Essa empresa estaria enrolada, porque o estoque não vai virar dinheiro. Então, ou seja, se o estoque não virar dinheiro, ele tem só 42 centavos para cada real da dívida. Por quê? Porque o indicador é 0,42. Né? Então, para cada R$ 1 de dívida, ele tem 0,42 aqui, no caso centavos. Índice de liquidez total é 0,70. O que significa esse índice de liquidez total? Significa o seguinte, que para cada R$ 1 de dívida, no todo, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, a empresa tem, tanto no curto prazo como no longo prazo, para receber no longo prazo, tem 70 centavos. Então, no curto prazo, aqui, ó, a empresa está bem, considerando os estoques. Ela está bem, 1,34. Mas no longo prazo, é 0,70. Isso é ruim? Isso é ruim? Sim, aparentemente sim. Total é ruim. Só que tem uma história aqui também que você tem que considerar, né? No longo prazo, a ideia é que a gente sempre vá melhorando as coisas no longo prazo. Então, provavelmente, no longo prazo, essa empresa aqui deve ter ações, se for uma gestão bem feita, né? Ações para garantir o equilíbrio financeiro. De que jeito? Garantir a venda, maximizar vendas, talvez até comprar mais estoques, fazer mais mercadorias, mesmo que você seja para aumentar a sua dívida de longo prazo, você faz mais estoques, faz mais, tem mais mercadoria adquirida, sei lá, material, mas também impulsiona a venda. Não adianta você querer aumentar o estoque e não vender. Aumentar o estoque é um modo de falar, aumentar a venda. E para aumentar a venda tem que aumentar o estoque. Tem que ter estoque que garanta. Entendeu? Então, ou seja, no longo prazo, você ter 0,70, no longo prazo, o próprio nome diz, é longo prazo, tem muita coisa para acontecer. Então, não necessariamente essa empresa aqui, ó, ela tem uma situação ruim. Onde que você pega a situação ruim, geralmente? É aqui, ó, na liquidez corrente. E também na liquidez seca também, né? A liquidez seca é para você ser bem pé no chão. 0,42. É ruim, né? Poxa, mas calma lá, né? Mercadoria está aí para vender, né? Então, nem lá e nem cá, né? Vamos fazer um meio termo aí, né? Não vai confiar tanto aqui no 1,34, mas também não vai achar que a sua vida é o 0,42, porque você está imaginando que a empresa está parada, e não está parada, está andando. Então, como é que um analista financeiro trabalharia aqui? Ele daria uma olhada como é que está o mercado. O mercado está consumindo as nossas mercadorias, está comprando, tá. A gente está
tendo vendas. Então, se está tendo vendas, não há uma previsão de problemas aí. Não, a previsão, aliás, é de oportunidades, de aumentar as vendas. Então, tudo bem. Então, dá para eu trabalhar com a liquidez corrente, que eu ponho o estoque dentro. Agora, se por acaso o período está negro, está feia a coisa, a situação está complicada, a gente está passando por um período de crise, aí vai dar, não vamos conseguir vender, então é melhor você pensar em trabalhar com isso daqui, ó. E daí o que eu faço daí? Talvez pegar as dívidas aqui do passivo circulante e renegociar isso, jogar isso por longo prazo. Porque a hora que você jogar do passivo circulante para o passivo de exigível no longo prazo, a hora que sair daqui e jogar para o longo prazo, o que acontece? O número aqui no passivo circulante, e aqui também, né, ele diminui. A hora que ele diminuir, um dividido pelo outro aqui, ó, dá um número maior aqui. Entendeu? Se diminuir o passivo circulante, o indicador melhora. Entendeu? Então é assim que o gestor trabalha. Beleza? Tá, com base nisso, a atividade prática que vai cair para vocês aí daqui a pouco é essa aqui, ó. Ó, é desse jeito. É esse balanço patrimonial que vai estar lá. Eu vou pegar, vou dar um print de tela disso daqui e vou deixar na área de postagem aqui, porque talvez pelo questionário, formulário do questionário, talvez vai que fique difícil a leitura, né? Então é melhor para a gente ver isso aí. Então eu vou pegar aquilo lá e vou colocar, eu vou pegar isso aqui e deixar aqui também. Mas lá estarão questões que vão pedir para você calcular o capital circulante líquido, o índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, liquidez total e grau de imobilização. Grau de imobilização, conforme eu disse aqui, não vamos fazer em porcentagem, vamos fazer em número mesmo, ou seja, só faz o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido, só, e não multiplica por 100, tá? Pode fazer desse jeito. Até porque as opções de resposta lá estão sem ser em percentual. Ok? Essa é a ideia. E aí aqui, ó. Professor, Oi. todos precisam multiplicar? Não, você não vai explicar nada. Você só vai calcular e assinalar a resposta certa. É só calcular, você não vai explicar nada. Não, esse multiplicar por 100, todas as opções não precisa? Não, não precisa. Porque, na verdade, multiplicar por 100... Deixa eu fechar aqui. Na verdade, multiplicar por 100 seria só a última só, no percentual, né? Que você dá em porcentagem. Só a última. Mas ela também é bastante usada sem porcentagem, na forma de número indicador apenas. Então, todos só no número, não precisa criar porcentagem. Beleza? Beleza. Então, tá ótimo. Então, corre lá que já deve estar aparecendo para vocês a postagem daqui uns minutos. Se não tiver, eu entro lá. Eu tinha programado para cair às 19h45. Agora é 19h41, 42 mais ou menos aqui. Pelo menos no meu computador está dando isso. No relógio está dando outro número absurdo e no celular está dando outro número de horário. Enfim. Vamos lá então. Deixa eu parar essa gravação aqui.